de qualquer coisa, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, ao pastor Evandro, missionária Daniela, juntamente com toda a sua equipe, irmão Wilson, pelo convite de poder estar aqui. Vou tentar não me demorar, até porque eu nem posso, né? E trago a paz do Senhor do meu esposo. Ele queria muito estar aqui, irmãos, vocês não têm ideia. Mas de manhã o pastor ligou para ele e disse que ele ia pregar lá na Vila São Paulo. Então essa hora ele com certeza já vai estar se preparando também. Mas eu quero agradecer ao Senhor pelas orações que os irmãos tiveram. Os irmãos não têm ideia que prova foi passar. Hoje eu estou com 51 dias, somente 51 dias de operada. Teve irmãos que encontraram comigo e falaram: nossa, a irmã está andando direito. Eu falei: tô. Mas você não operou o joelho? Não, irmão, não operei o joelho. Eu fiz uma cirurgia muito grande na ginecologia, né? Muito grande mesmo. Foi como se fosse uma cesárea, um pouquinho maior do que uma cesárea. E eu estou falando isso porque eu preciso agradecer. Eu quero agradecer a igreja que oraram, quero agradecer a minha família, quero agradecer principalmente as minhas cunhadas. A Silvana, louvar a Deus pela sua vida. Silvana cuidou muito bem de mim. E a minha cunhada Maria de Fátima, que cuidou muito, está cuidando até hoje ainda de mim, né? E não tem me deixado. Então Deus prepara tudo. Tem coisa que a gente pede, irmãos, de um jeito, Deus faz de outro, né? Às vezes a nossa maiores conquistas é vencer um dia de cada vez. Entendeu? Vencer um dia de cada vez. Suportar os processos e confiar no propósito e no meio de tudo isso, perceber o imenso cuidado de Deus. Porque quando a gente suporta o processo, a gente consegue ver o cuidado de Deus. Então a nossa maior alegria, a nossa maior conquista é cada dia. Não sei como tem sido seu dia. A vida da gente nem sempre, não sei porque eu estou falando isso, é sobre grandes vitórias. Mas às vezes é sobre resistir. É sobre ter fé. E reconhecer que Deus cuida de cada detalhe. Mesmo nos dias mais difíceis, Ele cuida do detalhe. Aleluia! Aleluia! E Ele nos leva por momentos a sós com Ele. E nesse tempo a sós que Deus me levou, Deus falou muito comigo. Deus tratou muito comigo. Deus cuidou muito da minha casa. Eu saí de recesso com o filho líder, voltei com o filho presbítero, uma missionária. Então, irmãos, cada detalhe, cada coisa que Deus permite nós passar é de agradecer. Eu estava falando aqui com a Dani, um dia dos pais aqui na igreja, nós entregamos para cada criança de manhã, se me falha a memória, um chaveirinho com uma gravata, sabe, bonitinho, pro dia dos pais. Eu entreguei para o Murilo, e o Murilo disse assim para mim: meu pai nem usa isso, porque o Wilson era só Nike, gente. Quem lembra disso? Menino bonito, tudo combinando. Jamais uma blusa social. Hoje está aqui, ó, com o pastor presbítero Wilson. Desculpem vocês, devidamente uniformizado. Para a glória de Deus, né? Murilo. Agora ele usa, né? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos. Se pegar meu óculos, pega para mim, por favor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu vou tentar ser bem rápida, tá? No capítulo 15 de Mateus.
Agora sim. 15 de Mateus e o versículo 28. Eu quero falar somente algumas coisas que Deus tratou no meu coração nessa tarde. Eu não estava bem de saúde. E eu tinha escrito algumas coisas, mas eu queria, fiquei naquela dúvida, vou falar sobre... Quando a gente é convidado, a gente começa a escolher o que a gente quer falar. Mas aí o Senhor, não é assim? Aí o Senhor fala, não é isso. E você ainda tenta. Deus faz muito isso comigo, irmão. Não sei qual que é o mistério. E ali me deu uma dor de cabeça muito forte mesmo. Eu não conseguia me concentrar na leitura, no computador, nada. A dor de cabeça era muito grande. Eu deitei, falei, Pai, comecei a orar sobre a minha vida. E esse versículo soava muito forte ao meu coração. E eu quero ler com vocês. Só que antes de ler, eu gostaria de adorar. Pode ser? Aleluias. Glória a Deus. Por quê? Por que eu senti de adorar o Senhor? Esse louvor, ele é muito meu. Deus me sarou, Deus me curou através desse louvor. E esse louvor, por conta deste versículo, vocês vão entender que foi uma escolha que essa mulher que a gente vai falar hoje, ela teve. Então, por essa escolha, ela recebeu a vitória. Pode soltar, Esme. Glória a Deus. Adora o Senhor comigo, para quem conhece, tá bom? Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Talvez você esteja assim hoje. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir,
Deus, fala Deus, toca-me com braços no altar, fala Deus, fala Deus, se alegra o teu mandar, fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com braços no altar, fala Deus, fala Deus, se alegra o teu mandar, se eu não te ouvir, eu morro, se eu não te ouvir, eu obedeço, a voz é livramento, no meio do tormento, a voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo, se eu te ouvir, eu prospero, tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Ah, se não fosse a voz do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Mateus 15, 21 diz assim: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Nos outros livros, que Marcos, no capítulo 7, 24, que é a mesma história, diz que quando ela chega em casa, ela encontra a sua filha sentada na cama e sã. A gente vai ler, quando a gente começa a ler esse versículo, a gente fica meio que, né? Como que pode, né? Jesus tratar daquele jeito. E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós nos confundimos, passamos por alguns conflitos e nós não conseguimos discernir o que é a primeira: provação, punição e tentação. São 3 coisas que eu quero falar sobre isso, através desse texto. Mas do que você está falando, né? Às vezes, irmãos, a gente é provado. A provação ela é permitida por Deus. Você não fez nada, você é provado. Um exemplo bem simples que eu costumo dizer. Na provação, quando a gente estudava, vou falar da minha geração, lá da 3ª, 4ª série, que a gente ia estudar, acredito que até hoje, a gente tem que fazer o quê? Um teste, tem que fazer uma prova. Então, para a gente passar para uma outra série, ou passar um concurso, você é avaliado. Se você não receber notas boas, você não passa, não é? Você é reprovado.
Então, a aprovação é a mesma coisa que o crente passa. Por isso que quando nós estamos sendo provados, a gente tem que fazer de tudo para ser aprovado. A punição, ela é diferente. A punição, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela é punida por um erro, certo? Ela é punida por um erro. De repente, a gente, pela palavra, a lei da colheita. Tudo que você planta, você vai colher, não tem por onde fugir. Se você plantar maçã, você não vai colher melancia, vai colher a maçã. Então é a lei da colheita. Isso serve para o cristão e para o não cristão. Isso é para todos. E a tentação é quando o inimigo ele vem para tentar tirar a sua paz. Só que essa mulher, a gente vai ver, eu vejo aqui um exemplo de superação, de perseverança, que nós temos que aprender com esse versículo que Jesus deixou registrado aqui no livro de Mateus, que está sendo falado e narrado para nós, que estava vindo uma grande multidão. Só que de repente, no meio daquela multidão se destaca uma mulher, a cananeia. Os cananeus não eram povo queridos dos judeus. Eles não eram um povo considerado, tanto é que eles não podiam ficar juntos. Só que Jesus, ele não veio para um povo só. Porque a palavra de Deus diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. E graças a Deus que não o recebeu, porque aí a salvação alcançou a todos nós. E aquela mulher, ela se destaca. O que me chama a atenção é que quando ela começa a clamar, ela é impedida pelas pessoas. Porque eu acredito que muitos olharam para ela e já viram a sua cultura, já notaram que ela não fazia parte. Mas ela tinha um problema dentro de casa. Amém? Eu não sei como você entrou aqui. Ela não trouxe o problema junto com ela. Ela deixou o problema dela lá dentro da casa dela. O problema dela estava longe de Jesus. Só que ela conhecia Jesus de ouvir falar. Então, quando ela descobriu, porque eu acredito que os murmúrios começaram a espalhar na redondeza por onde Jesus ia passar, e ela percebeu que alguma coisa diferente ia acontecer ali, naqueles dias, e ela falou, peraí, se é o Jesus que estão falando, então eu vou correr atrás de um milagre. Mas ela sabia que os judeus não tinham parte, mesmo assim, ela foi atrás do milagre. Irmãos, muitas vezes nós temos o acesso, nós podemos, e nós não valorizamos. Muitas vezes, irmão, entra uma pessoa que pela primeira vez, ela entra dentro da igreja e ela alcança um milagre. E nós cristãos que estamos há tanto tempo, ainda falamos mal. Por quê? Será que foi de Deus? Se eu que estou há tanto tempo não recebi, não recebeu porque não quis. Aleluia. Aquela mulher, ela vai para o meio da multidão, mas deixando o seu problema lá na casa dela. Lá na casa dela tinha uma filha, miseravelmente, a Bíblia diz que fala assim, ó, miseravelmente endemoniada. Sabe o que é uma mãe não ter paz dentro da sua casa? Sabe o que é uma mãe tratar seu filho como um animal, porque agia como animal, porque era endemoniada, não tinha paz, mas ela soube que ali ia passar Jesus. Aí a gente vê a primeira prova que aquela mulher passa, é que a multidão já começa a discriminar, já não queria que ela gritasse, mas ela não olhou aonde ela estava, quem estava acusando, quem estava rejeitando.
ela não olhou para isso, ela focou no propósito. O propósito dela era receber a cura da filha, e ela sabia que o processo dela seria difícil. Ela não olhou para o processo que ela ia passar, ela focou no propósito. E quando ela começa a gritar, ela grita. Agora, não mais a multidão, que com certeza estava recriminando, os discípulos, aleluia, aqueles que conheciam Deus, aqueles que tinham uma intimidade com Jesus, chegou para Jesus e disse assim: mestre, despede ela. Eles não falaram assim, o mestre, por favor, cura ela, recebe ela. Não, mestre, despede, que está sendo chato já, está pegando mal para o Senhor. Aleluia, aleluia. Despede, tira ela de perto. Quantas vezes nós vivemos isso? É difícil hoje uma igreja que viva a dificuldade do seu irmão. Despede, não deixa que fique em evidência. A irmã está com problema, não deixa ela ficar em evidência, porque vai pegar mal para nós. Primeiro, a rejeição ela sofreu. E quando Jesus chega, Jesus dá uma resposta para ele e diz assim: mas não é lícito, né? Eu vim para as ovelhas do meu pai. Eu vim. Aleluia. E aquela mulher vai se aproximando, Jesus chega e ouve ela. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Primeira coisa que você precisa aprender nessa noite: ele não é um Jesus egoísta que faz acepção. Eu sou só dos sarados, sou só do mais bonito, sou só daqueles que têm. Não, Jesus não faz essa acepção. Só que naquela hora Jesus precisava provar aquela mulher. Aí ele chega para ela e ela mais do que depressa. Irmãos, eu falo muito isso com meu filho, né? A gente, é tão fácil, irmão, adorar quando está tudo bem. Como é bom adorar quando está tudo bem. Às vezes está tão bom que a gente até esquece de adorar. Quando a geladeira está boa, quando o guarda-roupa está ali para escolher roupa, quando a saúde está tudo, ok. Como é fácil adorar. Mas você quer ver quando você está no perrengue e você começa a adorar, irmão, o louvor é outro, o sabor é outro. Aquela mulher, mesmo ela sendo cananeia, a Bíblia diz que ela adora. A gente não, às vezes a gente chega na igreja, dobra o joelho: Senhor, Jesus, olha, aquele meu filho seu nem agradeceu. A gente já chega na igreja pedindo. A gente tem que ir para a igreja para adorar, para exaltar. E quando Jesus chega e faz, e ela adora a Deus, e ela pega e pergunta, Jesus diz para ela assim: mulher, vou falar agora, irmã, não é bom jogar os pães aos cachorrinhos. Ele está falando por conta da cultura. Só que a mulher dá uma resposta tão linda, irmão, que só quem tem pet sabe o que eu estou falando. Quantos aqui tem pet? Pet. Só quem tem pet sabe, irmãos. Quando você tem um cachorrinho dentro da sua casa, o cachorrinho, ele tem a comida dele lá. Mas você está lá na mesa comendo, lá em casa eles não entram dentro de casa. Mas eu tenho um Todd, que ele sobe na janela assim e fica olhando, assistindo a gente almoçar. Ele fica com aquele olhar de pidão. Ela foi muito inteligente, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos,
Aqueles que entram dentro da casa ficam lá na mesa olhando. Come das migalhas. Se cair uma fagulha, eles rapidinho. E quando eles não fazem isso, nós mesmos, senhores dele, a gente sente dó, não é assim? A gente pega uma fagulhinha de carne e não pode dar comida, mas a gente vai dar Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. O que eu estou pedindo a ti hoje é somente uma migalhinha. Ela está querendo dizer: eu sei que tu tens muito para dar, pode dar. Eu não sou merecedora. Eu não mereço, Deus. Eu não mereço, mas o Senhor pode. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus ficou maravilhado com aquela atitude. Aleluia. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão. Desculpa, que eu estou lá no outro 28. Jesus pega e fala assim para ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher. Mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito como tu queres. E desde no momento que Jesus fala isso, Jesus está dizendo assim: quanta humildade em uma pessoa só. E sabe o que a gente faz? A gente ora: Senhor, eu quero assim, 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 assado. Não é desse jeito? Senhor, tu podes fazer. Senhor, tu vai me curar. Tu vai fazer. Senhor, mas é assim que eu quero. Olha, irmãos, a gente não vale nada. Quando eu fui para a mesa de cirurgia, eu não achava que ia ser tão complicada. Mas eu orei durante um ano: Jesus me cura. Eu ouvi o testemunho da irmã Beth, que ela foi curada. E eu falava: Jesus, me cura. Eu não quero passar pela faca. Me cura, Jesus. E passou-se 1 ano, 2 anos. 2024 foi o ano que eu mais passei mal, com hemorragias intensas, dores insuportáveis. E eu falava: Jesus, como eu posso fazer a tua obra desse jeito? Me cura. E passou tudo. Quando chegou no congresso, eu falei: eu não vou participar do congresso, porque a minha cirurgia vai sair, eu não vou participar. Deus não permitiu. E quando foi agora, final de agosto, aí o hospital me liga. Aí eu, cara, Jesus, todo mundo, né? Glória a Deus, irmã, Deus te deu a vitória. E eu, só que não, né? Você quer passar pela faca, né? Mas amém, vamos embora. E quando eu fui me internar, que eu cheguei lá, estava com a pressão muito alta. Já cheguei internada com a pressão alta. E o enfermeiro chegou para mim e falou assim: Dona Luzinete, eu fiz uma oração dessa forma: Senhor, se for para mim operar, que eu seja a primeira. A primeira. E o enfermeiro chegou para mim e falou assim: olha, Luzinete, você será a primeira a passar pela cirurgia. Eu falei: glória, então eu vou operar. Só que a gente é falho, irmãos. A minha pressão não abaixava. Quando foi 5 horas da manhã, foram até o meu quarto, mandaram eu tomar meu banho e me levaram 6 horas para a cirurgia. Chegando lá, em vez de minha pressão abaixar, ela subia. Ela não saía do 19 por 15. Muito alta. E o anestesista, ele entrava no quarto, ali naquela salão, na sala de espera que a gente fica para entrar na mesa de cirurgia,
E ele dizia assim: você precisa meditar. Eu falei: meu Deus, está falando para quem mais está meditando aqui. Medita, minha filha, você está muito nervosa. Eu falei: pior que eu não estou nervosa. Eu não sentia nervosa. E aí, eu estou contando isso para os irmãos perceberem como que a gente é falho. Jesus estava entregando em mim as mãos a vitória. Para cada um, Deus trata de uma forma diferente. A gente vai ler na palavra de Deus vários cegos que são curados. Um Jesus dá ordem, um Jesus pergunta, um Jesus gospe, faz um lodinho, joga na cara, manda lavar no tanque de Siloé, é curado. Mas todos receberam a cura, a mesma doença de um modo diferente. Aí, deu 9 horas da manhã e nada de operar. Aí eu já comecei a ficar, né? Jesus, tem misericórdia. O Senhor me trouxe aqui para mim voltar. Porque ele chegou para mim e falou: se essa pressão não abaixar, você não opera. E eles não operam mesmo, irmãos. Aí eu falei: Jesus, o Senhor não me trouxe aqui para isso. Eu sei que não foi para isso. E quando foi, irmão, ele falou isso. Eu falei: Jesus, não me deixe sair daqui sem eu passar por essa cirurgia. Porque é o Senhor que ordenou. Irmãos, quando eu falei isso, o anestesista deu a volta e falou assim: eu vim te buscar para operar. Aleluia, porque não era vocês que estavam lá deitados. Eu falei assim: agora eu vou morrer, porque a pressão não tinha baixado. Os homens vão me levar para a faca, a pressão alta, vou morrer. Aí eu falei: é Jesus, você vai me levar agora. Olha, irmãos, estou falando isso para vocês entenderem que nós somos muito falhos. Eu falei: Senhor, tu vai me levar desse jeito, eu vou morrer. E ainda vou deixar meu marido viúvo. Não é justo. Não é justo, Jesus. O homem está bonito ainda. Não dá. Sério, irmão, estou falando real. Na minha oração eu falava assim. Só que Jesus, o nosso Deus, ele tem os seus meios. E quando o médico chegou para mim e falou assim: Luzinete, vou operar você. Nós não vamos tirar somente o útero, vamos tirar o ovário. E tem mais, nós vamos tirar o cisto que tem do lado do seu umbigo. Você vai fazer mais uma microcirurgia. Eu fiz 2 cirurgias. Aí eu falei: amém. No que eu falei amém, eu morri. Eles me apagaram, me deletaram. Quando eu acordei, eu já tinha sido operado para a glória de Deus. Continuava no quarto, entre a UTI e o repouso. E eu falava: Jesus, dá a vitória completa. Me dá a vitória completa. Uma cirurgia de 1h20 foi para 6 horas. 6, né? 6 horas. Longe deles. O primeiro rosto bonitinho que eu vi quando entrei no quarto foi o da Silvana, para a glória de Deus. Quando a médica, eu acordava, me apagava. Parecia um filme, tinha um movimento, daqui a pouco outro movimento, daqui a pouco outro movimento. Quando eu acordei, a moça falou assim: você pode levantar, mexer as pernas? Eu falei: posso, eu posso, em nome de Jesus, sentindo nada. E aí eles me subiram, fizeram eu voltar para o quarto. Foi o rosto dela que eu vi pela primeira vez. E Jesus me deu a vitória. Mas eu tive que passar pelo processo. Não somos nós que escolhemos o processo. Deus, Ele não faz acepção. Esse é o meu filho querido. Essa é a minha lindona. Vou te dar de um jeito que eu não vou dar para outra ali. Não. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. E Deus conhecia o coração humilde daquela mulher. Quando ela começou a clamar, e que ela, no argumento de Jesus, ela deu a resposta que Jesus queria ouvir. Qual é a resposta que você está dando para Jesus nessa noite? Qual é a tua expectativa no processo que você está passando neste momento? Porque quando você está no processo, irmãos, é tantas vozes que vêm
para te deixar maluco. É por isso que nesse momento você tem que falar: Senhor, afasta todas as vozes, porque eu só quero ouvir a tua. Porque se eu não ouvir a tua voz, eu desisto, eu paro, eu não prossigo. Mas quando eu começo a anular as vozes contrárias e começo a ouvir a tua voz, eu prospero, eu tenho vida, eu tenho esperança. Como foi lido nesta noite, a esperança para a árvore cortada, porque há o cheiro, não é com as águas, mas é o cheiro das águas renovarão, trará vida. Qual é a tua expectativa? O que você quer ouvir de Jesus? Filha, oh filha obediente, só que não, a gente mais desobedece do que obedece. Oh filho amado, filho, o que você quer ouvir de Jesus? Ou o que você quer falar para Ele? Oh Jesus, eu sou falha, Jesus. Ah Jesus, eu nada posso. Ah Jesus, eu errei. Jesus, eu peguei contra A, contra B. Jesus, eu pensei até mal. Mas tenha misericórdia de mim. Por favor, Jesus, traz-me vida outra vez. Traz-me vida, me traz de volta a alegria da salvação. Irmãos, tem muita gente que precisa voltar ao primeiro amor, voltar à alegria da salvação, ao prazer de servir Jesus. Quantas pessoas que vêm à igreja não têm o prazer de louvar, de adorar, de exaltar, de agradecer, não têm o prazer. Quantos entram aqui dentro olhando falha, buscando erros, e esquece que o perfeito se faz presente. Não é o homem que vai mudar a tua vida, a tua situação. Quem vai mudar a tua situação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que pagou o alto preço por amor a mim, por amor a você. Não foi homem algum, foi Jesus. Olhe para Jesus, peça para Jesus. A tua situação não é o fim. Não é o fim. Ainda que o homem ele diga não tem jeito, ainda que teu filho esteja nas drogas pesadas, não é o fim. Mas você precisa crer, porque para aquela mãe, a filha não havia mais jeito. Não havia medicina que tirasse, porque para demônios é só o sangue, é só pelo nome santo de Jesus. Você só expulsa através de Jesus Cristo. Para limpar pecado é somente o sangue de Jesus. Então, tira o pensamento contrário, apaga, anula a voz contrária, deixa a voz de Jesus penetrar em você, porque a voz dele está dizendo: eu sou Deus que te curo, eu sou Deus que te liberto, eu sou Deus que te salvo, eu sou Deus que trago a salvação para a tua casa, para a tua família. Se você está me ouvindo,
Talvez você esteja na sua casa, decidido a dar cabo da tua vida. Jesus manda dizer para você: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus de vida, eu sou Deus que curo, eu sou Deus que tiro esta angústia, esta perturbação que tem tentado dominar a tua vida. Para de ouvir vozes contrárias. Ouça a voz de Jesus, que quer te dar vida, e vida em abundância. E Ele prepara hoje para dizer: ainda há solução para a tua vida. Eu quero parar. Orebaxê. Aleluia. Fiquemos de pé, com a permissão dos pastores. Aleluia. Jesus quer mudar isso. Chega de sentimento de derrota e que tudo acabou. Eu vou aproveitar um pouco e depois dou cabo da vida. Eu não sei, o Espírito Santo de Deus está mandando dizer assim. Jesus diz assim: o sentimento hoje muda. As irmãs cantaram: os covardes e medrosos voltem, mas os corajosos saibam beber. Pega a mão e traga a boca a água da vida. Quer vida? Vem para Jesus. Oh, Ele muda tudo. Ai, como é bom sentir o gozo. Como é bom sentir a salvação. Todos nós estamos sujeitos a dias difíceis. Mas quando a gente percebe que o negócio está feio, a gente já começa a chamar por Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Esses dias eu estava ficando mal em casa. E eu comecei: vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem aqui. Entra aqui, Jesus, olha aqui, minha cabeça, minha mente. Vem Jesus, vem. Porque o teu socorro é só Ele. Não tem para onde eu correr. O máximo que eu posso receber dos meus irmãos é o abraço, é a oração, é um abraço só. Mas quem dá a vitória é Jesus. Jesus muda a vida. Aleluia. Jesus muda a casa, Jesus muda a família. Que pena que muita gente não sente assim. Que pena que muita gente não vive assim, não crê desse jeito. Jesus é vida. Aleluia. E Ele quer te dar vida. Se você não aceitou Jesus, hoje é o dia que você vai falar: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu me rendo. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua situação. Ele quer mudar a tua casa. Aleluia. E o melhor de tudo, Ele quer te dar paz. Porque somente quem tem Ele, quando está lá no meio da turbulência, da tempestade, pode estar acontecendo o que for lá fora, mas a paz. A paz é tudo. Jesus quer te dar paz. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus? É o primeiro convite que eu quero lançar nessa noite. Aleluia. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que queira falar: Jesus, eu entrego toda a minha vida a Ti, Senhor, a minha casa, a minha família.
Eu entrego a Ti, Senhor. Tem alguém que quer se decidir para Jesus essa noite? O meu segundo é: tem alguém que precisa de uma resposta? Eu sei que todos nós precisamos de resposta, não tenho dúvida disso. Mas tem uma específica. Há uma guerra dentro de você. Há uma guerra dentro da tua alma que tenta puxar você para um lado e você tenta puxar para o outro. E você fala: Senhor, eu não sei como pedir mais. Eu já orei de todo jeito, mas não sei como me expressar. Porque aquela cananeia, ela soube de uma forma tão humilde. Ah, Senhor, eu sei. Eu não estou pedindo dos filhos, não. Eu não estou pedindo da mesa do Senhor, não. Eu estou pedindo migalhas. É só um pouquinho, Senhor. Tem alguém que precisa acalmar essa tempestade dentro do seu coração? Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Eu vou entregar, mas eu preciso orar por você. Porque a tempestade, ela vem, mas ela não pode se manter. Aleluia. Eu posso até estar no meio da tempestade, mas eu preciso estar no meio da tempestade crendo que Ele é a resposta. Deus cessa tempestade. Deus muda situações. Deus muda quadros. Deus muda. Mas não tem como Deus fazer se eu não tomar uma posição. Se eu não me posicionar e me derramar diante do Senhor, nada muda. É por isso que, vez ou outra, o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer o convite. É necessário. Não, eu só vou tomar uma posição quando eu resolver isso, e não vai resolver nada. Porque a gente não resolve nada. Quem resolve por nós é Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que Tu estás aqui presente neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, age neste lugar. Ouça, Senhor, Espírito Santo de Deus, ouça cada oração, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos pedir, mas o Teu Espírito Santo intercede por mim, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, gemido de dor, gemido de angústia, gemido de desespero. Nós não conseguimos falar, mas o Teu Espírito Santo intercede. Por isso eu clamo hoje, Senhor, pela vida da Márcia. Ah, Jesus, quantas vezes, Senhor, a Tua filha tem clamado, tem questionado, mas o Senhor é o Deus que traz a resposta. Ah, papai, como nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Se o Senhor não quiser fazer hoje, se o Senhor não quiser fazer amanhã, Senhor, não importa, Senhor. O que importa para nós é ouvir a Tua voz, é a Tua presença, é ouvir o Senhor dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu vou te dar força. Assim também, Senhor, a irmã Elizabeth, Senhor. Ah, Jesus, somente o Senhor conhece as dores. Ora, baixê de casta. Mas
Mas como é bom, Senhor, quando a gente ouve, quando a gente lê o livro de Isaías, aonde ele declara que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por conta das dores, do castigo, do sofrimento, nós hoje recebemos paz. A gente recebe a cura, porque o Senhor entende, porque o Senhor passou pela dor, o Senhor passou pelo desprezo, pela rejeição, pela depressão. O Senhor passou por tudo isso, porque o Senhor levou. Tamanho foi o peso que o Senhor levaste na cruz do Calvário, para que hoje eu possa, aleluia, glorificar o teu nome e dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque o Senhor me libertou. Traz o alívio, Senhor, traz a resposta. Traz, Senhor, transforma o choro em alegria. Que haja muito cultos em ação de graça. Mas transforma, Senhor, o choro em alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.